Voltamos então com um momento astronômico falando sobre os asteroides e os dinossauros. Vamos analisar agora a segunda corrente de pensamento, conforme o Paulo Sobreira nos falou. Paulo, então sobre o asteroide, houve o impacto mesmo ou não houve? Você falou que a revista Nature ela publicou que houve, né? Sim. Então você pende de que lado aí? Eu fico sempre na dúvida, porque a gente precisa de cada vez mais dados, né? Uhum. É interessante até você dar essa oportunidade para a gente comentar esse assunto, né? Porque essa notícia ela foi publicada em vários idiomas durante o início de setembro e virou assim uma verdadeira febre sobre esse assunto, dizendo-se o seguinte: agora sabemos da onde veio o asteroide que extinguiu os dinossauros. Então, o que se coloca agora na astronomia é o seguinte: foi a partir de simulações em computador que se verificou então a possível órbita desse asteroide que colidiu e eles inverteram para ver de onde que ele saiu. Tá. E aí se chegou a uma família de asteroides, a gente chama de família porque são muitos fragmentos que partiram de dois corpos que se chocaram. Eles chegaram inclusive a estimar. Isso deve ter ocorrido há 160 milhões de anos atrás. Um corpo que deveria ter um pouco mais de 100 quilômetros e outro 60. Os dois se chocaram. Sobre isso nós temos uma imagem, aí você pode continuar. Então 60 Isso. quilômetros, outro de 100 quilômetros. Então ali tem o grandão e o pequenininho. E aí esses fragmentos todos é que geraram o que veio a ser chamado de família de asteroides Batistina. Tá. Muito bem. Agora, como associar esses que estão lá no espaço com o que tem aqui na Terra? Bom, é o seguinte, esse é um tipo de material extraterrestre chamado de condrito. Então são asteroides que são formados a partir de metamorfização. O que é isso? São impactos tão violentos que o calor e a pressão faz com que os cristalzinhos do mineral eles se modifiquem. Então eles formam os chamados côndrulos dentro do corpo do asteroide e, por consequência, todos os pedacinhos dele que a gente encontra na Terra, chamados de meteoritos condritos. Eles são formados em boa parte de substância que tem carbono na sua constituição. Muito bem. Acontece que foi encontrado há algumas décadas uma grande cratera no México, na península de Yucatán. Tá? Então, é a cratera de Chicxulub. E nessa cratera foi encontrado, espalhado pelos Estados Unidos, inclusive, pedaços de condritos, tanto no México quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, quando aconteceu o impacto, acabou espalhando para outros lados, é isso? Espalhou o material. Eu tenho uma imagem aqui que mostra bem essa região que você está falando. E você me disse que chegou nos Estados Unidos, é isso? Chegou nos Estados Unidos, espalhou pela América Central e então foi encontrado materiais do condrito. Então associou-se que quem originou essa cratera foi um asteroide de condrito, localizou-se no espaço uma família de condritos e, portanto, está associado o asteroide, do que ele é formado e aonde houve o impacto. Então, para a astronomia, é posto desta forma. No entanto, há uma série de questões. Por exemplo, a própria idade da cratera, não se tem certeza se ela é de 65 milhões de anos. Então, há dúvidas sobre isso. Talvez essa cratera seja mais antiga do que 65 milhões de anos. E acontece que essa marcação de 65 milhões de anos ela é muito importante, porque no mundo inteiro se constata a presença de um material chamado irídio. É uma substância química que tem lá na tabela periódica, que é razoavelmente abundante no espaço, nos meteoritos, nos asteroides, né? No caso, meteoroides e asteroides, porque está no espaço. E aqui na Terra é raro. E foi encontrado, então, entre o final
da época dos dinossauros, a chamada Era Mesozoica, e o início agora da era que nós vivemos, que é a Cenozoica, foi encontrado então essa camada de irídio. E então tem essa associação de que o impacto de um asteroide é que tenha pulverizado pelo planeta o irídio. Então o que se coloca aí de dúvida é realmente a idade da cratera. E se o asteroide sozinho teria sido capaz de extinguir os dinossauros. O que se sabe é que lá no México há uma camada de calcário e conforme o meteorito impactou com o calcário, ele pulverizou esse calcário. Ele tem também camadas que entra enxofre e tudo isso foi lançado à atmosfera e provocou imediatamente chuva ácida. E também provocou uma grande quantidade de poeiras que se espalharam pelo planeta. Cobrindo todo o planeta. Cobrindo todo o planeta em poucas horas, inclusive. Né? E nós temos então a imagem falando sobre isso, que é bem interessante, que mostra essa onda, né? Que acaba criando na atmosfera, esse impacto aí, né? Do impacto, Uma bela imagem, quer dizer, né? Imagina-se... Vamos dizer que isso é imagem artística. A imagem artística. Imagina-se que foi dessa forma que originou-se a cratera. E aí né? a gente pode ver no entorno, então, do impacto, né? Quer dizer, uma parte mais clara, se propagar, então, toda essa... Isso, a onda de choque na atmosfera, né? E também na água, né? Imagina as tsunamis que foram geradas com isso daí, né? Quer dizer, aí acaba mesmo ter que ter extinção de qualquer espécie, Sim. né? Porque... Tanto nos oceanos quanto nos continentes, isso de fato é constatado pela paleontologia, que houve uma extinção em massa dos fósseis. No entanto, como você colocou anteriormente, foi observado que há pelo menos 5 milhões de anos antes desse intervalo de extinção total, já ocorria a extinção e ainda por mais 5 milhões de anos continuou ocorrendo a extinção. Mas aí a gente está falando de extinção dos dinossauros, porque você tem outras espécies que se extinguiram, que não estavam nesse processo. Sim, e só que dos dinossauros associados com outros vegetais e outros animais também. Então os dinossauros que são os mais famosos, mas houve uma série de outros animais que extinguiram-se juntos. Para você ter uma ideia, cerca de 60% da vida do planeta foi extinta nesse episódio. E não foi o pior, porque houve outras extinções ao longo do tempo geológico que conseguiu extinguir muito mais. Né? Dessa realmente não... Tem uma que ocorreu no que a gente chama no final da Era Paleozoica e início da Era Mesozoica, né? Que foi muito violenta, que ela extinguiu cerca de 90% da vida do planeta. E que foi provavelmente após um episódio de grandes áreas congeladas no planeta, então a vida também já vinha sofrendo por glaciações, e também ocorreu o impacto de um asteroide. De asteroide. Também. Isso foi por volta aí de 225 a 200 milhões de anos atrás. Eu estou com uma imagem aqui, Paulo, que eu acho que é interessante, um GIF animado, que eu acho que é interessante você também conversar com a gente sobre isso aí. Aí o telespectador pode notar ali no canto inferior esquerdo, as horas estão passando rapidamente, e em menos de 24 horas, essa poeira alaranjada cobriu o planeta inteiro. Então, veja que o foco é ali na América do Norte e Central, que foi onde acredita-se esse impacto, e caiu nas correntes de jato, né, da circulação da atmosfera superior, essa poeira toda, e deu a volta no planeta. E isso acabou gerando um chamado mini-era glacial, porque essa poeira toda bloqueou a entrada da luz do Sol, causou um inverno repentino, e é claro que isso teve consequências diretas na absorção de fotossíntese de luz, né, pelos vegetais e, em consequência, todos os animais derivados, né, desse processo. Né. Bom, Sobreira, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço muito pelos seus esclarecimentos. Realmente, eu acredito que o pessoal agora entendeu, né, essas correntes de pensamento sobre a extinção de dinossauro. E você continua dando palestra, Paulo? Sim, eu posso, inclusive, tirar dúvidas por e-mail, dou palestras, estou à disposição de quem quiser nos procurar. Qual é o seu e-mail, então? É Sobreira,
sobreira@yahoo.com.br. Sobreira, cosmografia, @yahoo.com.br. É isso? Isso. Sobreira, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito. E você aí em casa, então, acompanhou mais um Momento Astronômico. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mande um e-mail para nós, momentoastronômico@climatempo.com.br. Eu espero você num próximo programa. Até lá!